Olá pessoal, seja bem-vindo no canal. Hoje estamos no Congresso de Uro-Oncologia em São Paulo. É um congresso grande, cheio de referências nacionais e internacionais. E hoje eu estou com o Dr. Willy, um grande amigo, desde a Santa Casa, ABC, Einstein. O Willy é médico urologista, uro-oncologista do Einstein, da Beneficência Portuguesa. É uma das grandes referências nacionais de câncer urológico. Eu queria dar a palavra para o William aí, falar um pouco da experiência dele no Congresso, quais os assuntos que ele vai falar, o que, que ele tem de novo para falar para a gente. Bom, Antônio, obrigado, né? É um prazer estar aqui com você, né? Como você disse, é um grande amigo de longa data. Bem, hoje a gente vai ter uma participação na Arena Robótica, né? A gente vai estar discutindo sobre linfadenectomia retroperitoneal robótica, né? Que é um procedimento que tem crescido muito, né? A gente vê aí colegas cada vez mais se interessando por esse procedimento, né? Que a gente sabe que é um procedimento de alta complexidade, Exato. às 11h30 de hoje. Então a gente vai ter essa discussão no cenário pós-quimioterapia, que é o cenário mais comum que nós urologistas estamos acostumados, né? Você sabe muito bem da minha experiência no cenário pré-químio também, né? Eu Aham. sou um vanguardista aí na indicação desse procedimento no cenário pré-químio. E amanhã a gente vai ter uma mesa super especial na Sala Renoir, que vai envolver a participação, uma discussão multidisciplinar, com aulas inicialmente e depois discussões de casos clínicos com colegas de todas as especialidades, então radiologia, radioterapia, a patologia, a medicina nuclear, oncologia clínica e urologia. Então vai ser uma mesa super interessante. Amanhã, sexta-feira, a partir das 14 horas, a gente vai ter Ótimo. mais ou menos umas 3 horas de discussão aí super interessante. Willy, no contexto lá da arena robótica, o que, que você tem para falar assim, de aspectos da cirurgia robótica, no caso da linfadenectomia retroperitoneal, quais os pontos que você acha agora falando para colegas urologistas que a gente tem que ter atenção durante esse procedimento, que é um procedimento um dos mais desafiadores da urologia, onde você trabalha perto de grandes vasos, a grande chance de sangramento. Conta um pouco aí da sua experiência, o que você traz de mensagem assim para quem está começando, por exemplo. Bom, Antônio, essa é uma excelente pergunta. Eu falo que a linfadenectomia, eu uso as palavras do Roberto Machado, né, que é um outro grande amigo, que é o coordenador da urologia no Hospital de Barretos, no Hospital de Amor, é uma grande referência em urologia também. Ele fala o seguinte: linfadenectomia retroperitoneal é uma tormenta, é como se você navegasse em um mar aberto, né? Então você convive com intempéries, né, com riscos de complicações principalmente vasculares de grande monta, né? Então lesão de cava, lesão de aorta. Partindo desse pressuposto, a gente que está acostumado, né, a gente opera com a nossa equipe, opera às vezes um hospital que a gente não está habituado, às vezes opera para outros colegas. As principais informações que eu sempre foco para essas pessoas é a equipe habilitada, né? A linfadenectomia, diferente de prostatectomia radical, você depende muito do seu auxiliar. Então, o auxiliar está habituado, ele é muito demandado. Você já entrou em campo comigo, você sabe que é uma cirurgia que o auxiliar está todo momento sendo demandado e é uma sincronia muito dependente do cirurgião que está no console com o cirurgião que está em campo. O segundo aspecto é material. Não é Sim, uma cirurgia que a gente adapta nada. Então a gente sabe que prostatectomia, às vezes você tira uma pinça, consegue usa usar menos outra. hemolock, né? Você usa às vezes uma pinça que você não está tão acostumado no lugar e tal. Linfadenectomia não. Então hoje a gente usa, não tem a necessidade dos dois porta-agulha, porque você não faz a reconstrução, Uhum, mas eventualmente você tem que dar um pontinho ali na cava, na horta, com prolene. Então a gente acaba usando um porta-agulha. E uma pinça que a gente utiliza que foi assim um game changing uhum. na linfadenectomia é a clipadora, né? Nem todo hospital tem, mas a clipadora de hemolock, principalmente quando a gente vai acessar o hilo renal esquerdo, que é uma região a mais distante, que a gente vai ficando bem espremido no campo, Sem campo, né? você consegue ter um ângulo de ataque para fazer a ligadura de uma região que é muito densa de linfáticos. Isso não só reduz a necessidade do auxiliar, como reduz o tempo operatório. Então, eu diria que essas duas informações, equipe, né, e material, hospital, né, são fundamentais, sem entrar muito no mérito da técnica em si. Sim, a questão de equipe, né? A gente começou lá no Vila na cirurgia aberta, né? Depois foi da cirurgia laparoscópica e agora a cirurgia robótica. E a questão da equipe é fundamental.
Então, para quem está querendo começar a fazer a técnica, tem que chamar alguém com experiência para fazer, né? Não dá para fazer sozinho. Agora, um outro ponto, até puxando para os pacientes que assistem aqui a gente: câncer de testículo, exame clínico resolve ou não? O próprio paciente examinando. Boa. Deixa um recado aqui para quem, os pacientes que assistirem a gente no canal, tomem atenção em relação ao câncer de testículo. Bom, essa é uma oportunidade única, né? A gente está no mês de abril, que é o mês lilás, né? Que é do combate do câncer de testículo. Então, hoje é dia 3 de abril, a gente está começando o mês, né? O autoexame é uma oportunidade para a gente falar de saúde do homem e falar de saúde do homem numa idade mais precoce, né? A gente tem a campanha do Novembro Azul que começou lá em 2014 com a Sociedade Brasileira de Urologia, felizmente, que trouxe essa questão de falar de saúde do homem, mas a gente está falando de homem com 50 anos, e falar de autoexame de testículo, a gente está falando de saúde do menino, do adolescente, né? Do homem que está gerando o autoconhecimento do seu corpo, de olhar para a sua saúde. Né? Então, é, é uma oportunidade muito boa para a gente falar de saúde em geral. Né? Então, o autoexame, né, eu sempre falo para o paciente, para o menino, adolescente ali, ou para o paciente que já tratou um câncer de testículo e que tem um risco aumentado de ter um câncer de testículo no segundo testículo, vai ali no banho, palpa a região escrotal, né? Pega no testículo, o testículo obviamente é uma região sensível, vai criando intimidade com o seu órgão, porque como é uma doença muito rápida, Uhum. né? É uma urgência Exatamente. oncológica, a primeira pessoa que percebe é o É o próprio paciente. paciente. Não é um diagnóstico feito pelo médico, é um diagnóstico feito pelo paciente, né? Diferente de outras doenças. Então, é muito importante que a gente tenha esse esclarecimento. Mas, mais uma vez, é uma doença rara, não é uma doença tão frequente como as outras doenças, mas não deixa de ser importante, porque a gente está falando de uma população muito jovem. Exatamente. Bom, pessoal, vamos finalizar aqui. A gente, daqui no final do mês, né, estaremos no Congresso Americano de Urologia. O Willi também estará lá. Vamos trazer mais vídeos de lá também, se Deus quiser. Obrigado, Willi, pela participação. Quem tiver interesse no assunto, encaminha para outras pessoas, curtem esse vídeo, deixe os comentários, mande suas dúvidas aqui no canal que a gente vai responder tudo. Eu queria fazer só uma observação, Antônio. Você comentou sobre a questão do nosso crescimento na cirurgia em Sim. si. A gente tem aqui no Congresso a exposição da nossa experiência, tá? Então tem um trabalho exposto pela doutora Nicole Christopher, tá? Que é uma ex-fellow nossa de urologia lá do Einstein, mostrando toda a nossa centralização que a gente fez lá em julho de 2020. Né? Então, esse não é um trabalho de ontem, é um trabalho aí de quase 5 anos, em que a gente se estabeleceu na técnica aberta, depois foi para a laparoscópica, e hoje, felizmente, a gente tem uma casuística aí muito interessante de cirurgia robótica. A gente pretende depois publicar e expor para os colegas, né, mostrando que câncer de testículo não é uma doença para ser tratada em qualquer lugar, é uma doença para ser tratada em centros de referência, com pessoas habilitadas de preferência, porque é uma doença não só desafiadora, mas uma doença extremamente complexa. Excelente comentário, Willi, porque a gente vê que às vezes os colegas se aventuram em fazer uma cirurgia complexa, infelizmente acontece complicações mais graves ou às vezes nem tira toda a lesão tumoral dos locais onde devem ser feitos. Né? Então por isso que é importante ter equipe preparada igual você, que é especialista no assunto, e quem tiver interesse também, eu vou pedir mais uma coisa, Willis, você deixa a sua rede social aí, Instagram, se você souber, para os colegas te encontrarem. Com certeza. Então, meu Instagram é né, Bacalini, com 2 Cs, né? E é GLI, então é B de bola A, C, C, A, GLINI, underline urologia. E aí lá vocês conseguem me encontrar no Instagram, e as demais redes sociais estão lá também, tudo. Tá ótimo, Willi, obrigado. Obrigado também pro pessoal por assistir esse vídeo. Deixe aí seus comentários, curtem e encaminhe esse vídeo para quem tiver interesse. Até mais. Boa.